era um olho mesmo, uma bola que brotava do chão espirrando água. E era isso, era uma coisa que parecia um ser vivo, que era a terra, mas era água, e esse lugar onde que está brotando vida, brotando ideias, brotando desejos enfim, é muito, muito bonita a imagem do olho d'água. E era isso que a gente estava celebrando, sabe? Esse encontro criativo, esse nascimento de vida, esse porvir, que não é um futuro, né? Que é mais ligado ao presente, ao estar presente. Olá, este é o Conexão Prisma, um podcast para quem quer curtir um mergulho no infinito universo da consciência humana. A nossa intenção é fazer desse mergulho profundo uma experiência prazerosa e leve. As palavras de ordem aqui são fruição e autoconsciência. Aqui a gente vai ter boas conversas com muita gente interessante, temperadas com música, poesia, ciência e tudo de incrível que a mente humana é capaz de criar. Logo no início, vocês ouviram a voz da cantora, compositora e instrumentista mineira Raquel Coutinho. Ela está contando um pouco da história do nascimento da música Olho d'Água, que é nome do álbum de 2014 e que é a trilha sonora especial desse episódio de estreia. A Raquel é uma amiga querida com uma sensibilidade incrível e uma coragem de mergulhar em si mesma, de se entregar para a vida, de celebrar a vida. E essa música, além de mexer muito comigo, tem uma história linda, que nasce nas montanhas de Minas Gerais. Já já eu falo mais sobre ela. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Veridiana Aleixo, estudiosa e apaixonada por aquilo que nos faz humanos. Pensar sobre a gente mesmo. Eu sempre fui fascinada por estudar e tentar compreender como que a nossa mente funciona, como que a gente lida com as nossas emoções. Por tentar descobrir também um pouco mais sobre o que é que afinal é a consciência. E também para onde e como o processo evolutivo da nossa espécie está nos levando, ou melhor, para onde nós o estamos levando. Afinal, a gente é parte da espécie Homo sapiens, mas o que pouca gente sabe é que a nossa subespécie, isso é, a nossa classificação científica mais específica, digamos assim, é o Homo sapiens sapiens. Ou seja, é o ser que sabe e que sabe que sabe. E é essa nossa capacidade de pensar sobre como pensamos, de conseguir observar o que acontece dentro de nós quando observamos o mundo e ainda de perceber quais as implicações no mundo quando exercitamos essa capacidade, é isso que me fascina completamente. Essas e outras inquietações foram mudando o rumo da minha vida nos últimos 20 anos. Eu comecei a minha vida profissional no mercado financeiro, passei pelo turismo, pela produção cultural, e hoje eu vejo que esse percurso foi um reflexo de um movimento interno em direção a tocar nos campos mais sutis da minha existência. Eu estudei muito sobre tudo, de psicologia junguiana ao sufismo, fiz diversos cursos e formações na área de desenvolvimento humano, devorei livros, palestras, me tornei uma aprendiz compulsiva. Tudo isso, de certa forma, sempre foi um tipo de hobby, um assunto de final de semana. Só que aos poucos eu fui percebendo a necessidade premente de compartilhar o que me instigava com o maior número de pessoas, abrindo assim espaço para cruzamentos, intercâmbios e novas possibilidades de ideias e ações. E por que esse nome, Conexão Prisma? Há mais de 200 anos, o cientista e artista alemão Goethe ousou se jogar numa aventura.
repetiu o experimento sobre ótica que Isaac Newton havia feito cerca de 100 anos antes e, sem querer, ele revelou algo a mais sobre o fenômeno das cores. O Goethe olhou para o seu cômodo através de um prisma e assim pôde ver que as cores, como um fenômeno óptico para o olho humano, somente surgiam no encontro entre o claro e o escuro, entre a parede branca e a moldura escura da janela, por exemplo. Essa descoberta e seus desdobramentos posteriores influenciaram profundamente as artes plásticas, a arquitetura, o design e até a psicologia e terapias, pois Goethe avançou no estudo dos efeitos sensíveis morais das cores também. Essa revelação do surgimento das cores nessa dança entre a luz e a escuridão me inspirou a pensar sobre a existência humana. Desde os antigos povos do Oriente, com o conceito de Yin e Yang, até a psicologia atual, com a ideia de sombra e de consciente e inconsciente, muita gente tem experimentado e pensado sobre a vida como sendo esse lugar em que as cores nascem. Um lugar ambíguo, impermanente, ao mesmo tempo belo da nossa existência. Além desse trabalho sobre as cores, o Goethe mergulhou fundo no estudo sobre as plantas, de onde nasce um de seus poemas mais conhecidos, A Metamorfose das Plantas. A obra é um verdadeiro tratado científico em forma de poesia. Aliás, para o Goethe, arte e ciência nunca foram separadas. O jeito goetheano de praticar a observação dos fenômenos do mundo natural inspirou muita gente depois, a começar por Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, e a pintora sueca Hilma af Klint. Mas uma das coisas mais preciosas que o Goethe nos deixa é um lembrete, quase uma convocação, para prestarmos atenção nas lentes que usamos ao olhar para o mundo, para as situações da vida, para as pessoas. Pois, para realmente vermos e compreendermos o que está ali bem na nossa frente, temos que praticar o discernimento. Isso é, começar a afinar um instrumento interno que é capaz de perceber que a gente já traz conceitos formados dentro de nós sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as relações, e que esses conceitos condicionam o que a gente vê. Então, será que é possível abrirmos nossos olhos, nossos corações, nossas mentes para ver mais? A intenção dessa jornada é a gente experimentando isso, para ver se faz algum sentido. Você não viu, nem deu tempo. Então te conto. Gaivotas, talvez andorinhas, voam ou flutuam no azulejo do meu banheiro. O poema que vocês acabaram de ouvir é da Julia Bach, uma outra amiga querida. No final de 2020, ela lançou um zine chamado Eu Não Vi, com poemas que gritam e sussurram, a depender do filtro que usamos para lê-los. Na temporada de estreia, o tema é a liberdade. Vamos explorar esse assunto a partir do encontro de diversas linhas de pensamento, entre elas a do monge budista e doutor em biologia molecular Mathieu Ricard, da filosofia de Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, e da experiência pessoal de uma turma de convidados especiais. O Conexão Prisma é um podcast independente. Tem idealização, roteiro e produção de Veridiana Leixo e o apoio de uma rede de pessoas apaixonadas pelo que fazem. Se quiser saber mais sobre formas de apoiar o projeto e até fazer parte dessa rede, escreva para mim. Vem nesse mergulho com a gente.